Bem, pessoal, voltamos com a nossa aula de antropologia e estamos no texto falando de cultura. Estou dividindo esse texto em três aulas. Já tivemos a primeira aula. Teremos essa aula hoje e mais uma aula discutindo alguns elementos importantes para a gente entender o que é a cultura. Aula passada, nós tratamos do conceito, de também alguns autores ou alguns antropólogos que, ao longo, né, de suas trajetórias acadêmicas, foram elaborando afirmativas ou verdades sobre o que é antropologia. E nós vimos, inclusive, que não existe um conceito apenas. Os conceitos, eles são variados, e nós enquadramos esses conceitos em amplo, e aí cabe basicamente tudo quando discutimos o que é a cultura. E tem os conceitos mais restritos, aqueles conceitos que indicam uma ou duas coisas para a definição da cultura. E claro que a cultura, ela engloba muita coisa, né? Nós temos onde se localiza a cultura, não é? Quais são as partes da cultura. Todo esse texto trata ou vai dando uma visão muito geral das coisas acerca da cultura. E hoje a gente continua nessa mesma linha, trabalhando elementos que fazem com que a gente identifique a cultura, seja a cultura mais global, uma cultura mais geral, seja, como o texto vai tratar aqui, de culturas mais específicas, de subculturas, de áreas culturais, porque quando a gente fala de cultura, e a cultura está relacionada à sociedade, primeiro a gente tem que entender que a sociedade, ela não é um todo homogênea, tampouco a cultura ela vai ser homogênea. Daí a própria palavra cultura no singular termina se perdendo, né, dentro desse caleidoscópio que é a própria sociedade, a própria sociedade brasileira, já que ela é formada por vários costumes, vários hábitos, várias crenças, vários modos de ser, pensar, agir. O certo mesmo seria utilizarmos a palavra no plural, não é? O termo culturas. Mas vamos falar hoje, e isso é muito importante, inclusive na discussão que a gente tem de antropologia e direito, ou cultura e direito, de dois temas importantes, aliás, de três, porque eu vou passar um vídeo e que esse vídeo também vai tratar das saídas para aquelas armadilhas que às vezes nós caímos nela em função dos preconceitos que existem em nós e que nós não percebemos e reproduzimos esses preconceitos. E essa parte do texto trata de dois elementos e tem um terceiro, que é o relativismo cultural, algo que a gente já tratou aqui, que é o etnocentrismo, mas vamos continuar falando do etnocentrismo e do estranhamento. Esses três elementos que são, digamos assim, importantes quando a gente discute cultura. Portanto, as culturas, de modo geral, claro que elas são diferentes uma das outras. Os postulados básicos, eles se modificam, embora, quando a gente fale, por exemplo, de Brasil, a gente tenha características comuns que torna o Brasil ser, digamos assim, um país com a sua autonomia. Mas é esse Brasil que tem, por exemplo, modos de convivência, de vivência, diferenciados dependendo do lugar que nós estamos. Às vezes, os postulados básicos não são os mesmos. Por exemplo, no Nordeste, quando a gente fala de música, vem muito na nossa cabeça o forró, né, que é uma música que é bastante tocada aqui no Nordeste. Mas se você for para outras regiões, tipo Centro-Oeste, já não vai ser, não é, o forró, o postulado ele é outro. Apesar de que
nós estamos, como diz aí o slide, não é, tendo características comuns que nos tornam, digamos assim, brasileiros. Portanto, todos os povos formulam juízos em relação aos modos diferentes dos seus. Claro que a gente tem sempre esta mania, que é uma mania natural, inclusive, de olhar o outro a partir, né, do nosso entorno. O relativismo cultural, ele não concorda com a ideia de normas e valores absolutos. Jamais. Normas e valores absolutos não podem ser gerais, não podem ser superpostos, não podem, digamos assim, ter esse poder, né, de não permitir a diversidade e até a compreensão da diferença. O relativismo cultural, ele defende o pressuposto de que as avaliações devem ser sempre relativas à própria cultura de onde surgem. Então, eu tenho mais possibilidade, em tese, de avaliar os costumes que são comuns à minha área geográfica, ao meu lugar e ao meu clã, porque é meu, está ali no dia a dia dos meus comportamentos, né, dos meus costumes e dos meus hábitos. Portanto, avaliar o outro sem conhecer o outro, terminamos cometendo, né, uma transgressão deste processo de avaliação. Os padrões ou valores de certo ou errado, dos usos e costumes das sociedades em geral, estão relacionados com a cultura da qual fazem parte. Daí a necessidade de olharmos o outro com conhecimento e não com, neste caso, preconceito. Se eu não conheço o outro, como eu tenho falado aqui nesse texto, eu não tenho a condição de emitir o juízo de valor. Dessa maneira, um costume pode ser válido em relação a um ambiente cultural e não a outro. E pode ser até mesmo repudiado. É aí onde a gente tem que ter todo esse cuidado, quando a gente repudia algo que não é nosso. A gente precisa avaliar bastante para não incorrer, né, nos diversos erros de emissão de juízo de valor sobre o diferente ou sobre aquilo que a gente não conhece. Portanto, relativismo, pensemos no relativismo como algo, não é, que pode, né, nos ajudar a entender o diferente, a compreender que existe o diferente. Mas também a gente tem que pensar nele da forma com que ele pode causar um mal, se de repente eu não tiver esse cuidado na compreensão que existe o diferente. Porque, como diz aí o texto, e apareceu aqui no slide, não é, o relativismo não concorda com valores e normas absolutas. Portanto, o que é de costume ali é ali, não precisa ser aqui, e eu não preciso, neste caso, repudiar. Etnocentrismo vai muito próximo aí da discussão do relativismo cultural. Significa a supervalorização da própria cultura em detrimento das demais. Todos os indivíduos são portadores desse sentimento, e a tendência na avaliação cultural é julgar as culturas segundo os moldes da sua própria. E isso também é um perigo. Toda vez que eu leio esse texto, que eu me deparo com esse slide, eu me lembro das atitudes preconceituosas que às vezes temos, que eu percebo que no passado elas eram mais fortes, elas eram mais constantes, essa relação entre Petrolina e Juazeiro. Há uma tendência do petrolinense achar que Juazeiro é melhor do que Petrolina, porque tem ruas, por exemplo, largas, porque tem aeroporto. E, às vezes, esse nosso etnocentrismo surge numa piada, surge numa frase como essa aqui, não é? A melhor imagem de Petrolina, ela é vista de Juazeiro quando nós estamos em Juazeiro e olhamos, não é, Petrolina de lá. Então, essas são atitudes etnocêntricas. Infelizmente, elas existem porque é sempre o nosso lugar que é o melhor, e é esse lugar
que nós levamos em consideração quando emitimos, nesse caso, o juízo de valor. Toda referência a povos primitivos ou povos, não é, organizados deve ser feita em termos de culturas diferentes. Não na relação, lá é pior, aqui é melhor, ou vice-versa, já que, não é, esta compreensão e esta, não é, informação, essa divulgação, basicamente, ela permeia o imaginário social, o consciente coletivo, ainda permeia desde muito tempo. Então, o etnocentrismo pode ser manifestado no comportamento agressivo ou até em atitudes de superioridade e hostilidades. Falando de Petrolina e Juazeiro, no passado bem recente, existiam brigas, né, de galeras ou de grupos, né, entre essas duas cidades. Se você tinha uma festa lá em Juazeiro, por exemplo, um grupo lá de Juazeiro ficava esperando as pessoas de Petrolina que cruzavam a ponte a pé, quando descia lá em Juazeiro, tome porrada. Da mesma forma, acontecia quando tinha uma festa aqui em Petrolina, que o grupo vinha de lá, se esperava aqui na cabeça da ponte em Petrolina e tome-lhe porrada. Inclusive, esses eventos agressivos, etnocêntricos, eles geraram, na nossa história, morte. Né? Infelizmente, teve morte em função dessas atitudes etnocêntricas. Nós somos um povo só, nós somos uma realidade só, né? Não cabe mais essa briga e essa, não é, tentativa de desunir os dois espaços, essas duas cidades. O que separa e não separa é o rio, que, inclusive, né, se quisermos, quem tem coragem, quem tem força, quem tem, digamos assim, treinamento, pode até atravessar nadando. Né? Então, o rio, em tese, serve para essa união. Portanto, o etnocentrismo, ele tende a gerar essa discriminação, tende a gerar o proselitismo, a violência, a agressividade verbal, né? Quantas agressões verbais nós não temos, ou não já tivemos. Isso não só acontece aqui. Né? Em nível de Brasil, também há muito etnocentrismo em relação às regiões. Muitos etnocentrismo. É o sul ou o centro-oeste que não olha, né, com carinho para o nordeste e o norte, olha com desdém, memes que surgem e até violências que nós já, né, presenciamos aí na mídia contra, por exemplo, os nordestinos. Portanto, essas atitudes etnocêntricas, infelizmente, elas não nos servem, apesar de que a avaliação, infelizmente, sempre parte do lugar que a gente está. O cuidado que a gente tem que ter é como essa avaliação ou essa emissão do juízo surge, porque senão, né, cairemos nestes dois aspectos que podem ser nefastos e ruins para a convivência entre os povos: o relativismo cultural e, claro, o etnocentrismo. Para ficar mais claro e para, né, colocar mais um tema nesta discussão, que é o tema do estranhamento, eu vou pedir, né, para vocês acessarem um vídeo, e esse vídeo é um vídeo rápido, ele vai trazer mais informações para essa temática que é tão importante. Por favor, acessem esse vídeo. Então, gente, vocês perceberam no vídeo esses três, digamos assim, três conceitos, aliás, dois conceitos no vídeo. Eu estou colocando três conceitos porque nós também trabalhamos aqui o conceito de relativismo. E o vídeo traz o conceito de estranhamento, mas o conceito de estranhamento como uma técnica para não cair na armadilha, ou se cair na armadilha etnocêntrica,
tentar sair, digamos assim, da armadilha. O que os antropólogos fazem para estudar os povos diferentes ou as culturas diferentes é transformar o diferente em comum ou em familiar, ou o que o vídeo narrou, né, que é transformar o que, em tese, ali é exótico em familiar e vice-versa, até para poder dar mais visão ou compreensão ao modo vivendi dos outros. Infelizmente, não é, os antropólogos conseguem não cair na armadilha porque são pesquisadores, pesquisadoras e conseguem compreender quem é o diferente. O problema é que muitos de nós não têm essas ferramentas, não estamos preparados e a nossa observação frente ao outro é sempre com esse conteúdo etnocêntrico. Né? Quantas vezes nós não dizemos, quando a gente está numa cidade pequena, do interior, que a gente sai daquela cidadezinha pequena, vai para uma cidade grande, aí a gente chega lá e diz, ufa, cheguei na civilização. Quantas vezes a gente não disse isso? Esta atitude ou esta não é, frase é uma frase etnocêntrica. É como se a cidade grande, com seus equipamentos, ela fosse superior àqueles lugares, não é, que não têm equipamentos e que não são grandes. Essa mesma perspectiva da civilização e da barbárie, do litoral e do sertão, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, essas atitudes que a gente vai tendo no dia a dia, infelizmente, que são reproduzidas em frases, em palavras, até em músicas, às vezes também na literatura, nas piadas especialmente, e não é, reforçam, infelizmente, esses elementos que marcam a face ruim de convivência entre os povos. Mas passemos para a função da cultura. Veja, a cultura ela é formada de vários traços culturais. E esses traços culturais, eles vão se integrando para formar, digamos assim, um todo. Ou os traços são responsáveis pelos complexos, que, por sua vez, se transformarão nos chamados padrões culturais. Então, cada traço possui, né, cada traço possui forma e função. Cada traço possui forma e função. Forma, né? Todas as coisas possuem forma, né? Que neste caso, a forma física ou a forma, digamos assim, exterior. Por exemplo, vocês sabem o que é isso, não é? Se eu botar aqui, vocês vão saber muito bem o que é isso. É um cachimbo. Né? Claro que se eu falasse para vocês de um cachimbo, né, e tem um exemplo aí do texto sobre o cachimbo, nós, de todos vocês, teriam, não é, já na imaginação, uma forma do cachimbo. Esse é o elemento exterior, esse é o traço, digamos assim, não é, que podemos identificar na cultura. Mas ele, por si só, significa apenas um item, um cachimbo. Daí vem, não é, o próximo elemento da cultura, que é a função. Não podemos pensar, digamos assim, esse cachimbo sem uma pessoa. E aí, quando a gente pensa, não é, os mais velhos, os povos indígenas, especialmente, eles usavam muito cachimbo e ainda usam, não é, cachimbo. Então, a função, que é um tipo de ação ou de procedimento interrelacionado, faz com que o traço ele possa ter, neste caso, sentido. Então, a maneira como o elemento se relaciona com o outro contribui para o modo de vida, neste caso, global. Então, uma pessoa e por exemplo,
cachimbo, como eu mostrei aqui para vocês. Cada traço cultural dá à cultura total uma contribuição. E o modo como eles se relacionam leva à estrutura de uma cultura. A partir dali, a gente pode ir conhecendo, digamos assim, uma cultura. A estrutura da cultura, já que a gente está falando de traço, eu já adiantei para vocês que tem complexos e que tem, neste caso, não é, padrões culturais. Comecemos com os traços. Os traços são os elementos, digamos assim, menores da cultura. São cada elemento que existe no mundo da cultura. Eu trouxe aqui várias coisas para mostrar a vocês, né? Mas cada elemento, não é, que tomado separadamente vai significar, por exemplo, um item que, para ser identificado num processo maior ou num complexo cultural, ele precisa estar ligado com o outro. Então, os traços referem-se, portanto, à menor unidade ou componente significativo da cultura que pode ser isolado no comportamento cultural. Embora os traços sejam constituídos de partes menores, os itens, não é? Estes não têm valor por si só, né? Por estar, digamos assim, sozinho, que foi o caso, por exemplo, aqui, não é, do cachimbo, ou até mesmo, não é, do próprio chapéu, apesar que é um item, não é, de artesanato, mas ele vai significar muito mais se de repente, certo, ele estiver na cabeça de alguém e esse alguém estiver, não é, em algum espaço fazendo alguma coisa. Não é? Então, veja que o chapéu por si só pode significar apenas um item e um item, não é, de enfeite. No caso aqui da minha casa, da minha biblioteca, ele significa um item de enfeite. Ele faz parte do panorama, né, do que eu tenho aqui na minha biblioteca. Alguns traços culturais são simples objetos, ou seja, cadeira, mesa, brinco, carro, habitação, certo? Os traços culturais não materiais também existem. Eles compreendem atitudes, como, por exemplo, não é, aperto de mão, o beijo, a oração, a poesia, a festa. Mas veja que essas coisas, elas precisam estar integradas. Você não vai dar um aperto de mão em você, né? Ó, eu vou dar um beijo, não é, na minha mão, apesar que eu dava beijo na minha mão quando eu fazia novela de rádio, não é? E que na novela de rádio a gente não fazia as cenas como se faz na novela de televisão, então, não é? Eu contracenava lá com uma paquera da novela e na hora que eu falava eu pegava na minha mão, eu beijava a minha mão para, né, dizendo que estava beijando lá a minha parceira. Mas isso é uma coisa, não é? Que nem praticamente nem existe mais, ou seja, o aperto de mão, o beijo, a oração, a poesia, a festa, a técnica, ela só vai existir de fato se ela estiver ligada. Aí ela deixa de ser traço. Perceba que os traços existem são milhares, mas eles deixam de ser traços quando, né, nós vamos enxergando, percebendo, visualizando, compreendendo esses traços ligados a outras coisas. Nem sempre a ideia de traço é facilmente identificável em uma cultura. Por quê, não é? Em face da integração total ou parcial de suas partes. Muitas vezes fica difícil saber quando uma unidade mínima identificável pode ser considerada um traço ou não é, um item. É difícil. Por exemplo, o autor traz um exemplo interessante que é do feijão. Né? Feijão é um item. Um item de um traço maior. Por exemplo, quando você diz o brasileiro come feijão,
E o prato principal do brasileiro é o feijão. Veja que o feijão aí colocado, ele é colocado numa perspectiva ampla. Ele deixa de ser apenas um traço. Ele passa, como a gente vai ver agora, né, no próximo slide, a ser um complexo. Mas, se eu disser, né, que o feijão faz parte da feijoada, na feijoada, perceba que o feijão ele perdeu aquela característica, não é? Que existe, de fato, que é como prato da comida brasileira ou da sociedade brasileira. E aí, na feijoada, ele vai ser um item só. Ninguém convida alguém para comer uma feijoada na sua casa e faz apenas feijão. E chega lá, abre a panela, feijão cozido. Não, aí não é feijoada. Para ser feijoada, é preciso ter outros traços, não é verdade? É preciso ter todos aqueles ingredientes que são saborosos e que lascam com o nosso colesterol, né? E com a nossa pressão, se não tirar o sal direito, né? Que tem gente que não tira o sal direito daqueles componentes, mas também vai ter o arroz, né? Vai ter, em alguns lugares, a laranja, vai ter o couve, né? Couve cortadinho, né? Ali passado na manteiga de garrafa. Então, tem esses ingredientes que vão ser considerados como a feijoada. Veja que o feijão, ele é um item deste traço da cultura, não brasileira. Complexo cultural. Os complexos culturais consistem num conjunto de traços ou num grupo de traços associados, formando um todo funcional. Ou ainda um grupo de características culturais interligadas e encontrados, né, em uma área cultural. O complexo cultural é constituído, portanto, de um sistema interligado, interdependente e harmônico, organizado em torno de um foco de interesse central. Portanto, se eu tenho traço, eu preciso que aquele traço ele possa estar interligado com outros traços para que a gente possa identificar o que é aquele complexo cultural, certo? Portanto, não é no caso da feijoada, a gente pode, inclusive, ter outros traços que vão compor, digamos assim, uma espécie de padrão cultural, ou mesmo complexo, não é, cultural da sociedade brasileira. Cada cultura engloba um número grande e variável de complexos interrelacionados. Dessa maneira, o complexo cultural engloba todas as atividades relacionadas com o traço cultural. Por exemplo, aí o autor do texto coloca o carnaval, que reúne um grupo de traços, né? Por exemplo, se eu mostrasse isso para vocês, né? Vocês já identificaram o que é, sabe que é um traço que vai remeter a um complexo de uma estrutura padronizada de carnaval. Não é verdade? Então, isso aqui é uma sombrinha, não é? Que faz parte do frevo. Veja, sombrinha, traço, frevo. Vai ser ali um complexo, não é? Cultural, porque não é? Vai reunir passistas, o som, inclusive, se for ao vivo, os instrumentos, os participantes, não é? E a sombrinha. E chega num chamado padrão cultural, né? Que aí você pode identificar o carnaval, por exemplo, de Olinda, ou o carnaval de Recife. Né? Esses elementos aqui, acho que vocês estão vendo, aqui é o caboclo de lança, aqui também é a passista do frevo, eles são característicos de um tipo de carnaval, um tipo de complexo cultural. Porque se a gente vai para o Rio de Janeiro, tem carnaval, e necessariamente não usam esses elementos que eu mostrei para vocês. Se eu for para a Bahia, também esse carnaval ele será diferente. Mas tem o carnaval. Veja que o carnaval
ele termina sendo algo que identifica uma cultura mais geral, que aí é o padrão cultural que segue aí na explicação. Portanto, não é, nós temos o traço e temos os complexos, não é, culturais. Né? Se de repente eu botasse esse chapéu aqui, poderia não significar nada, né? Seria apenas um chapéu. Mas se de repente eu começasse a cantar solamente uma vez, amei a vida, solamente uma vez e nada mais. Aí iria se remeter a quê? A uma boemia, não é? Ou aqueles, digamos assim, complexos que existem poucos hoje, né? Que ainda existem, né? Mas são de um determinado complexo de cultura, de padrão cultural, neste caso, da própria boemia. Portanto, perceba que o traço, por si só, ele é item, não é? E ele, quando não é ligado a outros instrumentos, claro, não é que não daria para que eu fosse boêmio aqui, não é? Aqui em casa, por exemplo, né? Olha o boêmio, né? Ninguém vai dizer que eu sou boêmio, né? Dentro de casa cantando, não é? Porque tem outras características que são importantes para identificar o que esse complexo que se transforma, digamos assim, num padrão cultural, né, de música, de estilo musical, de convivência, né, de outras coisas mais, quando a gente pensa a chamada boemia. E aí a gente entra no padrão, certo? No chamado padrão cultural. Padrões culturais são, segundo Herskovits, os contornos adquiridos pelos elementos de uma cultura, as coincidências dos padrões individuais de conduta manifestam pelos membros de uma sociedade que dão ao modo de vida essa coerência, continuidade e forma diferenciada. Então, não é? Hoje pela tarde eu falava muito do carnaval, não é? Ou seja, quando você pensa o carnaval e você pensa carnaval do Brasil, nós teremos complexos, diferenciados, inclusive, né? Já disse para vocês que pode ser de um jeito, não é? Em Salvador, Recife, Olinda, Petrolina, não precisa ter os mesmos traços, mas são carnavais. Mas quando você pensa numa estrutura de padrão, numa estrutura mais geral, aí vem o quê? Em termos de comportamento. Quando a gente pensa o carnaval, a gente pensa festa. Festa. Então, o grande elemento que, digamos assim, reúne e que se multiplica ou que é coincidente, como diz aí o slide, que gera um tipo de padrão geral da sociedade é o elemento da festa. Porque aí, carnaval, a gente vai para a festa, a gente vai brincar, a gente vai pular, não é? Às vezes é sem graça, se não tem birita, não é? Mas tem, né? Carnaval tem gente também que não bebe e que brinca também, não é? Ou seja, está no espírito, nesse caso de festa. E hoje à tarde, eu levantei uma questão que, inclusive, eu não tenho resposta, porque só o tempo me dirá a resposta. Se o carnaval tem esses complexos, que são os complexos diversos, né, que fazem com que cada festa tenha ali uma característica, também no Brasil, nesta época, se está experimentando como é que eu digo, minha gente? O contato com a religião. Está tendo muito retiro, né? Tendo muitos encontros religiosos em época de carnaval. Eu sei que tem aqui em Petrolina que o pessoal se reúne, né? Vai para uma chácara, vai fazer o seu retiro, tanto de católicos como de protestantes.
Claro que eu não diria para vocês que isso já se transformou num padrão. Até fiquei em dúvida sobre isso. Mas é um complexo. É algo que pode se transformar num tipo de padrão que poderá ser identificado como elemento da cultura. Se isso, Seria, claro, como diz aí, se repete. Se isso, professor, né, continuadamente vai acontecer nos próximos carnavais. Me diga-me. seria uma mudança, considerado isso uma mudança cultural? Um processo de mudança cultural? Sim, Já, sim, né? Certo. sim. Mas, não é como? Se você olhar, se fizer um comparativo entre, não é, a festa mundana, a festa profana e a festa religiosa, eu creio que, né, se colocar numa balança, a festa profana ela vai estar mais inflada, né? Aí não mudaria Certo. essa cultura, acrescentaria outros padrões, porque inclusive Seria mais seria, um, né? Mais uma opção, mas não seria com mais, digamos tanto assim, abrangência. seria mais um complexo Um complexo, tá? Entendi. cultural, seria um complexo que pode ou não se transformar num padrão. Eu acho que não é um padrão ainda. Um padrão ainda. Ainda o padrão é a festa profana. Quando você pensa o carnaval, Certo. você pensa a festa profana. Agora, pode haver mudança cultural? Pode. Eu não sei se vai haver. Entendeu? Não sei se vai haver. Como pode considerar também esse cenário que nós estamos de Covid, de pandemia, as famílias saírem menos para os restaurantes e passarem a cozinhar mais em casa, se reunir mais em casa, trazer amigos aos poucos para casa. Poderia, dessa mesma Isso forma, pode acontecer, uma analisar, mudança né? no Analisar uma comportamento. mudança de Isso comportamento. pode. Isso Certo. pode acontecer. Né? Claro que a gente não diz que já mudou, porque é preciso que o padrão se estabeleça, que ele se repita. Né? Se E ele que não tenha se muito, né? repetir, então foi. E que seja de maneira mais abrangente. Ele está muito sucinto, ainda muito pouco, não é isso? Ele Exatamente. tanto na abrangência como no quantitativo. Ter, assim, pesquisas, constatação de que famílias, percentual de família que está saindo menos, está mais em casa, percentual de pessoas que participavam do carnaval do profano, que agora está ficando mais nos, nesses, nessas reuniões, nesses retiros, né? Teria que ter um percentual para se tornar uma cultura, uma nova cultura, um novo modelo, né? Uma nova mudança cultural, transformação. Teria que ter justamente as pesquisas com quantitativo que comprove isso, não é isso? Primeiro tem que ter o Eu, tempo, depois, sim, não é, esse processo tem que ter repetição, esse comportamento tem que ser um comportamento que se contínuo. repete e que se alonga no tempo para virar um padrão. Uma pergunta que se fazia muito no início da pandemia, eu não sei se faz agora e vocês podem me ajudar nesse sentido, é que diziam no início da pandemia: o mundo não será o mesmo depois da pandemia. Olha, se dizia isso, claro que se apontava para uma mudança cultural, para uma mudança no padrão de comportamento. Eu ainda não sei, eu não tenho a resposta para saber se o mundo vai se modificar em função da pandemia. Né? No caso dos cientistas, dos pesquisadores, eles não podem se antecipar ao tempo, porque para isso é preciso que eles olhem para trás. E a gente ainda está muito no caso, está muito no presente. Mas se falou muito isso. E um dos detalhes é esse que você coloca. Por exemplo, né, ao invés de ficar mais fora de casa, ficar dentro de casa. Como também, né, isso eu até falei com vocês, não fiz um debate muito grande, mas naquele texto de ética e trabalho nós falamos do home office. Ou seja, né, na nossa legislação trabalhista se introduziu o home office, né, como elemento agora legal, está na norma.
E, de repente, a pandemia vem e faz com que o home office ele seja uma realidade. Tem gente dizendo que muita gente vai continuar trabalhando em casa. Também, não é? Não posso dizer que isso pode ocorrer, porque é preciso, não é, dar tempo ao tempo para a gente olhar para a repetição. Se não houver repetição, se não houver continuidade, aí o padrão volta aos modos de como era antes, né? Tem gente já aí, né, na rua sem usar máscara e sem se preocupar, digamos assim, com o vírus. E muita gente já torcendo para que chegue logo a vacina. Chegou a vacina, de repente vacinou todo mundo, a galera cai no mundo de novo. Também não sei. Né? Só são conjecturas, certo? Só são conjecturas. Então, o padrão de comportamento consiste em uma norma comportamental estabelecida pelos membros de determinada cultura. Essa norma é relativamente homogênea, aceita pela sociedade e reflete as maneiras de pensar, de agir e de sentir do grupo, assim como os objetos materiais correlatos. Então, é preciso ter isso, é preciso acontecer isso para que a gente enxergue ali um padrão ou a gente enxergue ali, não é, uma cultura. Herskovits aponta dois significados nos padrões, que, embora pareçam contraditórios, eles são complementares. Primeiro é a forma, né, quando diz respeito às características dos elementos. Por exemplo, não é, o autor está colocando casas cobertas de telha e não de madeira. A gente poderia dizer pessoas usando máscaras, já que a gente vive, digamos assim, neste momento de pandemia. Mas aí, pessoas usando máscaras, que é a letra B aí do slide, conscientes, não por obrigação. Então, eu sou obrigado a usar máscara, e aí, se tem fiscalização, eu coloco a máscara, né? Mas o meu consciente está dizendo, porra, eu queria estar sem máscara, esse negócio de máscara, né, é um negócio que não presta. Portanto, né, esses dois elementos, eles precisam se casar. A forma e também a conduta da pessoa, claro, essa conduta sendo conduzida e orientada pelo pensamento, né, ou pela consciência, né, chamada consciência normativa. Nós, pessoas, nos endoculturamos. Nós entramos no mundo da cultura, nós temos a possibilidade de assimilar diferentes elementos da cultura e temos até a capacidade de agir de acordo com os padrões estabelecidos pelo, não é, o grupo o qual a gente está ali, né, se aproximando. Eu lembro muito bem, lá na Colômbia, quando eu fiz um curso lá, que basicamente pizza vendida na rua, e tinha muita pizza vendida na rua, entrega no guardanapo, te vira, né? Nosso costume aqui de comer pizza é com a pizzaria, a gente senta numa mesa, o garçom vem, traz, não é, os pratos, os talheres, e a gente come, certo? Com garfo e com faca. Lá na Colômbia, raramente você, pelo menos lá em Bogotá, raramente você teria esses espaços para comer pizza. Você come, não é, na rua. Como eu estava lá por algum tempo, então você tem que agir conforme o padrão cultural. Mesmo porque nem vai ter, né, o garfo e a faca. Portanto, o padrão cultural é um comportamento generalizado, estandardizado e regularizado. Ele estabelece o que é aceitável ou não na conduta de uma dada cultura. Um outro exemplo é que coxinha de frango, asinha de frango, você não vai comer de garfo e faca nesse lugar onde eu estava, não é? Ou seja, vem e você traça mesmo ali com as mãos, né? Realmente, traçar uma asinha de frango com garfo e faca é pau, né? A gente consegue, né? Mas realmente pegar com as mãos é uma outra possibilidade e até melhor possibilidade. Mas
os padrões culturais de etiqueta, eles vão determinando o que pode e o que, neste caso, não é, não pode. Nenhuma sociedade é totalmente homogênea. Eu disse isso no início desta aula. Existem padrões de comportamento distintos para homens, para as mulheres, para adultos, para jovens e até para crianças, não é? Quando os elementos de uma sociedade pensam e agem como membros de um grupo, eles expressam os padrões culturais do grupo. O comportamento da pessoa, em tese, é influenciado pelos padrões da cultura em que vive. E lembre-se que esse texto diz, né, e na outra aula eu dizia isso para vocês, que quando nascemos a cultura está lá. Os modos viventes estão lá. Então, o nosso processo é um processo contínuo de endoculturação ou de aquisição de cultura, porque aqueles elementos estão já postos ali. Então, o padrão forma-se, como eu falei para vocês, pela repetição contínua. No caso, por exemplo, das máscaras, você vai para o Japão, é comum se usar máscara no Japão. Então, se você, por exemplo, fica gripado, lá é da cultura usar máscara. Então, para eles não foi essa dificuldade toda ter que usar máscara nesta pandemia, no Covid. Para a gente, né, já foi uma dificuldade, né, essa obrigatoriedade das máscaras, porque, basicamente, a gente via máscara nos hospitais, né? No dia a dia a gente não tinha máscara. Portanto, quando muitas pessoas em dada sociedade agem da mesma forma ou modo durante um largo período de tempo, desenvolve-se ali um padrão, neste caso, cultural. E aí o autor vai colocar alguns padrões, digamos assim, do Brasil, e aí traça, nesta explicação, trazendo para o exemplo traços complexos e padrões, né? E claro que, como ele está falando do casamento, aí eu me lembrei aqui, né, bem do nosso padrão, né? O nosso padrão de casamento é este. Em tese é este. Este padrão ainda, ele existe, ele é seguido. Então, você vai e marca o seu casamento na igreja, em tese, o traje, basicamente, é este. Tem, claro, tem alguns traços aqui nesses dois bonequinhos, mas como o autor vai colocar aí, tem outros e outros traços que determinam digamos assim, o padrão de cerimônia de casamento aqui no Brasil. E é interessante, não é, quando você pega, por exemplo, a noiva que veste branco, e como não é, no Brasil nós instituímos o casamento no civil, e a gente pode, se quiser, né, casar apenas no civil, e esse casamento no civil, ele é feito no fórum, não é? Muitas pessoas, não é o padrão, pelo menos, né, vocês sabem tanto quanto eu, tem muita gente aqui, né, que já casou, inclusive, sabem que o casamento lá no fórum, a pessoa geralmente, via de regra, não vai vestida de noiva. Vez por outra, você encontra uma pessoa lá vestida de noiva, porque no imaginário desta pessoa tem esse padrão, não é, que reúne o traço. Ou seja, qual é o traço? O traço aqui é o vestido, tem um outro traço aqui que é, né, o buquê, neste caso, de flores. Mas o padrão não é esse. Em tese, ele não é esse. O padrão é você colocar um sapato, uma calça social, uma camisa, não é? Que você, não é? Camisa social, e você vai lá e se casa sem aquelas maiores, não é? Aqueles maiores traços, ou aquelas quantidades de traços que precisam, no caso de um casamento na igreja, como é o caso aí do exemplo que o autor está
colocando. Configurações culturais. Configuração cultural consiste na integração dos diferentes traços e complexos de uma cultura com seus valores, objetivos mais ou menos coerentes, que vão lhe dar unidade. A configuração cultural é uma qualidade específica que caracteriza uma cultura. Tem origem no interrelacionamento de suas partes. A cultura, ela deve ser vista como um todo, cujas partes estão, de tal modo, entrelaçadas, e que a mudança em uma dessas partes afeta as demais. Falamos nesse instante aí, né, e vocês explicaram isso nesse momento de pandemia. Então, realmente pode uma mudança de um traço ou de um complexo pode gerar ali um grande estranhamento ou uma grande modificação, né, na cultura. Ao estudar uma cultura, deve-se ter visão conjunta de suas instituições, seus costumes, usos, meios de transportes, que estejam influindo entre si. Já que todos esses elementos, eles se juntam, eles estão no mesmo espaço e, ao estarem no mesmo espaço, estando juntos, eles terminam ali determinando o que é, digamos assim, a cultura de um lugar, ou o que é um lugar, já que os lugares também são conhecidos a partir, né, dos seus padrões culturais. Claro que, como não é homogêneo, a gente já viu aqui, né? Existem áreas culturais, onde as culturas, elas se assemelham, porém, essas áreas culturais podem ter traços e complexos muito peculiares, ou muito característicos daquele lugar. A área cultural refere-se a um território relativamente pequeno em relação ao geral da sociedade global, no qual os indivíduos compartilham os mesmos padrões de comportamento. E aqui, por exemplo, essa região de Petrolina e Juazeiro, ela é muito boa para a gente explicar determinados elementos da própria cultura. Claro que o que eu vou falar aqui pode não mais representar esse complexo cultural. Mas, por muito tempo, nós tínhamos aqui, nesta região, a conhecida região, não é, ribeirinha, de pessoas que viviam da vazante do rio. Então, você tinha aqui os ribeirinhos, a chamada área ribeirinha, onde pessoas, elas plantavam, dependendo ali, não é, das cheias e da vazante do rio. A chamada agricultura de vazante. Nós tivemos aqui por muito tempo e que, não é, de certa forma, acabou em função do controle das águas do Rio São Francisco. Então, você não tem mais aquele movimento, não é, de cheia e de seca. Depende, claro, depende muito lá das comportas para a gente aqui de Sobradinho. Também nós temos aqui nessa área, se a gente, esse lado de cá, não é? Esse lado de cá é o rio, eu estou aqui próximo do rio, muito próximo, estou a 200 metros. Do outro lado, e aí entrando um pouco mais adentro, 40, 30, 40 quilômetros, nós vamos ter a chamada área de sequeiro. Então, essa área geográfica, ela tem elementos que são muito dela, não é? Do comportamento cultural dela, que é diferente daqueles que moram, por exemplo, na beira do rio. São de Petrolina, claro, fazem parte de Petrolina, fazem parte da cultura de Petrolina, mas diferenciados em alguns costumes e em alguns hábitos devido a essas chamadas áreas geográficas. Subcultura. Subcultura pode ser considerada como um meio peculiar de vida, né, de um grupo menor dentro de uma sociedade maior.
E depois que nós, aqui em Petrolina, Petrolina e Juazeiro, né? Começamos a receber pessoas com outros modos vivendi, nós vamos ter aqui muitas subculturas. Tinha, por exemplo, ainda tem o encontro dos japoneses, o encontro dos italianos nesta região. Tem até em Juazeiro uma cooperativa, não sei se a cooperativa ainda existe lá dos japoneses, me parece que era CAGE, né, essa cooperativa. Ali você tem uma subcultura, que aquele povo tem costumes que são comuns a eles, e não comuns, digamos assim, aos demais. O autor diz o seguinte, isso é muito importante, a subcultura não tem conotação valorativa, ou seja, não é superior ou inferior à outra, é apenas um modo vivendo diferente. Né? São apenas, como diz aí, diferentes devido à organização e estrutura de seus elementos. Também não está necessariamente ligada a um determinado espaço geográfico. Pode ser aqui no centro da cidade a gente ter, por exemplo, uma subcultura. Uma área cultural pode corresponder a uma subcultura, mas dificilmente ocorre o inverso, isto é, uma subcultura identificar-se com uma determinada área cultural, já que quando a gente fala da área, está falando do elemento mais global, o elemento mais abrangente. Enquanto nível de participação, as culturas são constituídas de normas comportamentais ou dos diversos hábitos, dos diversos costumes. Ralph Linton classifica essas normas em 3 grupos de acordo com o nível de participação. Esse nível de participação pode ser obrigatório e, na maioria das vezes, facultativo, certo? Em cada cultura, distinguem-se, portanto, os modos universais, já que eles são, como a gente vai ver, comum a todos, as especialidades e as chamadas alternativas. Além disso, pode-se considerar as peculiaridades individuais. Pensemos nas universais. Embora o conteúdo da cultura varie de uma sociedade para outra, existem padrões de conduta característicos de todos os membros de uma sociedade. E esses padrões, por exemplo, a gente pode chamar esses padrões de universais. Ideias, costumes, reações emotivas, comuns a todos os membros da sociedade. Por exemplo, é universal para a gente falar o português. O nordestino fala português, o nortista, certo? O sulista, quem está no centro-oeste, no noroeste, certo? Isso é um padrão universal. Todos falam português. É comum também, eu poderia colocar como cultura universal do Brasil, mais globalizante, a religião cristã, a confissão cristã. E aí, claro, né, o cristianismo aqui no Brasil se divide, não é, em católicos e as outras diversas confissões, neste caso, protestantes. Temos até anglicanos, né, aqui no Brasil. Então, as características universais em uma cultura simples predominam as normas universais, ao contrário das sociedades grandes e complexas, já que ali é uma bricolagem, né? São muitas coisas que se juntam e terminam a gente, às vezes, nem compreendendo o que é aquele lugar. Portanto, a língua, os padrões morais dominantes são sempre universais em qualquer cultura. Os valores, os princípios que justificam e explicam as normas são universais de maior importância. E aí o autor traz alguns elementos que são comuns. Por exemplo, a monogamia. Ela é uma característica ainda universal. A democracia, a liberdade e alguns outros elementos que não estranharíamos. Ou seja, reproduziríamos sem questionar, já que faz parte ali, nesse caso, não é, do todo.
Especialidades é um outro elemento da cultura. Em todas as sociedades, certas normas praticadas e seguidas apenas por grupos são chamadas de especialidades. E aí toda a sociedade tem os seus modus operandi, né, que se encaixam em especialidades. Podem ser conhecidas pelos outros membros da sociedade, mas não são praticadas por eles. Há, portanto, padrões de conduta compartilhados apenas por certos indivíduos ou um subgrupo particular. Por exemplo, não é? Eu sou professor, então eu sou dessa especialidade. E claro que vocês devem ter, digamos assim, suas especialidades que os identificam culturalmente, segundo o seu grupo específico. Eu sei que, inclusive, aqui na sala tem professores, então é do meu grupo, né? Neste caso, do meu grupo de especialidades. Mas nós temos os médicos, nós temos os artesãos, os pedreiros, os padeiros, né? Os motoristas hoje de Uber, né? De aplicativo. Ou seja, são especialidades que são características daquele grupo, que são reproduzidas pelaquele grupo. Nós sabemos que existe, mas nós, digamos assim, não reproduzimos porque não faz parte, digamos assim, do nosso cotidiano. Portanto, há padrões de conduta compartilhados apenas por certos indivíduos ou um subgrupo particular. E aí, já adiantei os exemplos, mas o autor diz, nesses padrões de comportamento consistem em conhecimentos e capacidades reciprocamente interdependentes, atribuídos a diferentes partes da sociedade, né? São habilidades e conhecimentos técnicos de diferentes categorias ocupacionais. Aí o autor fala das amas de leite, do artesão, do feiticeiro, do curandeiro, do arquivista, do engenheiro, e de todos os modos operandi de vida grupais que existem na nossa sociedade. Quanto mais repetição, quanto mais padrão daquele grupo, mais ele vai ser identificado nesta característica da especialidade. É o caso, né, de quando a gente passa a ser aluno ou ser aluna. Ali, naquela instituição, tem um tipo de característica. Às vezes, inclusive, a característica muda, né, dependendo da instituição, dependendo do lugar, né, e do espaço. A característica muda, apesar de ser, por exemplo, né, ensino superior, mas, de repente, cada lugar, né, pode moldar, o que eu estou dizendo fazer com que o comportamento das pessoas se adequem àquele espaço ou àquela cultura que já existe, neste caso, ali. Né? Eu lembro muito bem, aqui na UPE, né, quando nós, mesmo naquele espaço, nós estudávamos e dávamos aula naquela antiga FFPP, não é? Não tinha sala de primeiro andar, todo mundo no térreo, não tem ar-condicionado, as janelas eram abertas, havia uma convivência muito grande, porque a gente terminava se encontrando com as pessoas. Aí foram feitos os 2 prédios, e nós tivemos que modificar, neste caso, a rotina. E claro que não é um novo padrão de comportamento, uma nova especialidade, ela foi ali, neste caso, surgindo. Os mais antigos sofreram muito, porque foi uma mudança, digamos assim, muito, muito drástica. Por exemplo, espaço de convivência não existia, isso era muito ruim, porque vinha-se de uma cultura que, né, nós nos encontrávamos bastante. E a partir, certo, daquela mudança, houve uma alteração naquele tipo de padrão. Hoje, né, já se modificou, já chegou uma outra geração que é acostumada, neste caso, àquele ambiente. Portanto,
não é? As especialidades, elas têm essas características. Mas também tem, dentro da sociedade, já que ela é heterogênea, ela não é homogênea, nós temos as chamadas alternativas. Em todas as culturas existem inúmeros traços partilhados por certo número de indivíduos, mas que não são comuns a todos os membros da sociedade, nem aos grupos de especialização, por não se assemelharem a qualquer categoria especial de ocupação. Essas alternativas variam amplamente e estão vinculadas à livre escolha. Às vezes, né, você é obrigado a estudar, então você vai ter que viver a vida acadêmica. Né? Eu tenho que fazer faculdade, sou obrigado a fazer faculdade, então eu tenho que, né, neste caso, me endoculturar e reproduzir aquele padrão que já existe, aquele padrão que já está lá. No caso aqui das alternativas, não. E hoje eu me lembrava, gente, daquele grupo de jovens, eu acho que é mais jovem, não, pode ser, eu nem sei descrever tanto, porque é como diz aí o texto, a gente não conhece muito, porque a gente não convive. São aquelas pessoas que têm um modo de pentear o cabelo, que vestem preto, certo? Que, neste caso, tem toda uma característica bem comum a eles. Eu vejo mais jovens, certo? São os emos. Vocês já viram os grupos de emos? Os emos? Estão ali? Sim. Pronto. É uma cultura alternativa, né? Ou seja, quem está lá não é obrigado. Quem está lá, nesse caso, é por livre, não escolha. Neste caso, alternativo e é a visão deles. Também eu poderia incluir, eu acho que esses grupos de motoqueiro, acho que também poderia, né, incluir. Não é uma especialidade, né, na verdade, não é uma cultura, nesse caso, alternativa e que tem lá os seus traços. Percebam que todas essas culturas, todos esses grupos têm os seus traços. E esses traços juntos, eles vão formando ali, certo? Os complexos que vão identificando aquela cultura. Falei dos emos nesse instante, e eu creio que os emos têm um modo, né, do cabelo, me parece que eles têm um modo específico ali do cabelo, da veste, né? Eles são, neste caso, muito parecidos. E ainda tem, né, para encerrar, as peculiaridades individuais, que ficam além dos limites da cultura e constituem as características pessoais de cada pessoa. E cada pessoa tem, né, uma peculiaridade. Embora adquiridas por meio de condicionamentos diversos, não são compartilhadas por outrem. Então, cada um de nós sabe fazer alguma coisa que é ali, digamos assim, apenas seu, é peculiar seu, né? Eu me lembrava aqui, contava uma história, que eu não sabia como era o nome das pessoas que consertava equipamentos musicais. Eu não sabia, né? Nunca fui ligado a isso. E, de repente, um primo meu, né, que inclusive fez o PE, fez letras, né, no Facebook apareceu lá com o nome Antônio Marcos Luthier. E eu não entendi, né? Porque acho que meu primo botou esse nome aí, por que será que ele botou esse nome? Depois eu vim entender que luthier não é uma especialidade, é uma peculiaridade de determinadas pessoas, que não são muitas, que consertam instrumentos musicais, né, violão, violino, e ele tem essa peculiaridade, como tem aqueles que afinam sanfona, aqueles que afinam piano, não é? Não é em todo lugar que você encontra alguém que afina piano. As pessoas que tocam violão, geralmente elas aprendem, né, a tocar violão. Então, isso não é uma peculiaridade, isso é uma especialidade, percebeu, né? Como diferente. Aqui, peculiar é aquilo que, digamos assim, poucas pessoas, neste caso, não é, poucas pessoas têm.
apesar de não partilhadas por todos os membros da sociedade, as alternativas, como nós vimos, são importantes na dinâmica cultural, pois caso se difundam, sejam imitadas ou seguidas, elas podem virar algo maior. Então, de uma cultura alternativa, aquilo que era alternativo pode, de repente, se transformar, não é, em algo, não é, que é especialidade e até mais, né, ser universal. Aí, digamos, seria o ápice, né, de um elemento menor que consegue ser esse elemento, neste caso, maior. Eu também contava uma história aqui hoje, falando dessas coisas de cultura. Eu acho, né? É só o meu achismo, porque eu não tenho pesquisa sobre isso. Inclusive, eu não posso nem achar, né? Por ser da área da ciência. Mas o meu achismo acredita que as pessoas que produzem vinho, que vendem vinho, não só produzem, mas tem os produtores e tem os vendedores, eu acho que elas gostariam que a nossa cultura bebível, olha, falando a palavra bebível, ela fosse de vinho. Porque se a cidade atrai turistas em relação à produção de vinho, seria muito interessante, de repente, você ir para o bode, para o restaurante e ver as pessoas ali, né, bebendo vinhos. Não, aqui é a terra do vinho, né? Produz vinho, as pessoas bebem vinho, né? Porém, né, não ocorre. Não ocorre porque, às vezes, eu acho que o negócio não é tão, de dinheiro não é tão atraente, não é? Às vezes a gente acha que é caro, a gente prefere dar 2, 3 contos uma lata de cerveja. O calor também não, não ajuda. Então, eu creio que mudar esse padrão cultural ou introduzir esse elemento, eu sei que, não vou dizer que é impossível, e de repente começa a distribuir vinho de graça aí, e bota umas pedrinhas de gelo dentro do vinho e a galera começa a beber vinho. De repente, não é? Estou também conjecturando, não estou dizendo que isso pode, não acontecer. Como é o caso também, não é, do bodódromo, né? As pessoas vão para o bodódromo, às vezes pensando que só tem carne de bode. Quando você chega lá, é carneiro, né? E o carneiro é o que é mais vendido do que o bode, apesar, né, de você ver as carnes ali muito parecidas, mas o carneiro é. Alguém está querendo falar? Era eu só para acrescentar, professor, de que esse pensamento, o que o senhor expôs agora, não é só para quem é enólogo, quem produz o vinho. Quem bebe, principalmente só vinho, pensa a mesma coisa. Faz É, né? parte desse grupo que o senhor citou, porque realmente é muito bom. E assim, tem realmente uma resistência isso aí por conta mais do clima também, que é quente. Mas para os apreciadores, já tem esse discurso de que o vinho é melhor, que o vinho relaxa, que é diferente, não encharca como a cerveja. Então, eu já ouvi muito isso também. É uma Está narrativa, evoluindo. é uma narrativa na tentativa desse elemento se transformar num complexo Exatamente. da cultura. Né? É uma tentativa. Se vai conseguir, como eu disse, né, a gente não sabe, é preciso dar tempo ao tempo. O ideal para os apreciadores, para os vendedores, para os produtores, é que isso se transformasse no complexo e que fosse realmente identificado como da cultura de Petrolina ou da cultura da região. Né? Mas a nossa cultura real não apresenta isso. Eu diria até que termina sendo um elemento alternativo ainda, não é uma especialidade, eu acho. Pode virar uma especialidade, mas termina sendo algo que alternativo. Portanto, é isso. Eu acho que sobre a cultura nós iremos ainda trabalhar mais na próxima aula, identificar outros elementos que vão nos ajudando a entender
o que é essa coisa tão complexa que é a cultura.